Bom dia a todos. Estamos dando início ao ano letivo da Rede Municipal de Educação aqui de Niterói. Gostaríamos de cumprimentar todos os nossos colegas de rede e as demais pessoas que estão nos assistindo. Já conosco o prefeito de Niterói, Axel Grael, o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, secretário de Educação, Vinícius Vui, e o presidente da Fundação de Educação, Fundação Municipal de Educação, Fernando Cruz. Vamos dar início à fala da nossa mesa. Então, com a palavra, o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira. Bom dia, secretário. Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. É um enorme prazer estar nesse momento, na abertura, no ato inaugural do ano letivo da cidade de Niterói. Eu queria cumprimentar todas e todos os diretores, professoras e professores, diretoras. Obviamente, também deixar um abraço carinhoso para todas as alunas, alunos, estudantes da Rede Municipal de Saúde, cumprimentar nosso querido prefeito Axel Grael, Bira Marques, que está na reunião com a gente também, Fernando, presidente da Fundação, e, obviamente, Vinícius Vu, esse secretário de Saúde que chegou mostrando a que veio e também chegou com o gás, e tem sido muito, muito importante esse diálogo, e ele tem sido muito proativo nesse diálogo com a Secretaria de Saúde. Eu não vou me estender, todos estão acompanhando o cenário atual sanitário que a cidade vive, que o Brasil e que a região metropolitana do estado vivem. É importante dizer que Niterói, como tem feito desde março, tem cuidado e se baseado no conhecimento internacional, no conhecimento nacional, na ciência brasileira e internacional, para produzir políticas públicas de proteção à vida, que sejam responsáveis e que consigam, assim, não só minimizar o sofrimento, mas fazer com que de cada um e cada uma, salvar vidas, mas também e principalmente organizar um processo social, de coesão social na cidade de Niterói, porque esse processo é fundamental para que a gente supere essa crise e saia mais forte dessa crise, como cidade, como sociedade, como comunidade. Queria finalizar já deixando uma mensagem de muita responsabilidade, obviamente de preocupação. A gente está num momento gravíssimo da pandemia. Essa nova variante, ela nos preocupa muito, o que fez a gente tomar medidas que foram anunciadas ontem em coletiva de imprensa, medidas duras, medidas rígidas, mas que visam a proteção da vida e olham para o que aconteceu no Brasil e fazem um esforço enorme para seguir protegendo a cidade de Niterói. Do ponto de vista do retorno às aulas, a gente segue entendendo que educação é uma atividade essencial, mas nesse momento, nesse processo, no momento que a gente está vivendo, é fundamental a gente reduzir o máximo que conseguir a circulação de pessoas para baixar a transmissão do vírus, a velocidade de transmissão, com isso, evitar o colapso do sistema de saúde. Por fim, dizer com muita tranquilidade que a gente está também em contato intenso com a Secretaria de Educação, com o secretário Vinícius Vu, com o Fernando, presidente da Fundação Municipal de Educação, no sentido de construir um processo seguro para o retorno às aulas assim que possível. Nada vai ser feito de supetão, tudo está sendo feito com muito cuidado e planejamento. Eu queria mais uma vez aqui elogiar a equipe da Secretaria e da Fundação Municipal de Educação, com o zelo que eles têm feito, todas as medidas, e preparado as escolas para esse processo, mas esse processo será feito, como a gente falou, com muito zelo, com muito cuidado, porque a proteção da vida, ela é um valor da sociedade de Niterói, mas ela é um valor do governo Axel Grael, e a responsabilidade e o cuidado com a vida de cada niteroense também. Então, a mensagem que eu passo é de preocupação. Fique em casa, é fundamental que cada um e cada uma, daqui até 4 de abril, saia o mínimo possível de casa, circule o mínimo possível pela cidade. Essa medida de ficar em casa voltou a ser a medida de defender a vida. Ficar em casa hoje, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, é defender a vida, e é isso que a gente precisa nesse momento, para que a gente possa, em breve, retomar um processo com muito cuidado,
de retorno para esse novo normal que a gente está aprendendo desde maio a construir. Um grande abraço a todas e todos, sigo aqui esperando e para assistir e me deliciar com com a apresentação e com a conferência do professor Boaventura Souza Santos, uma referência para muitos de nós e uma das mentes mais brilhantes do mundo da atualidade. Um abraço. Obrigada, secretário Rodrigo Oliveira. Agora com a palavra o presidente da Fundação Municipal de Educação, Fernando Cruz. Bom dia, prefeito. Bom dia, secretário Rodrigo, secretário Bira, meu colega da Educação, secretário Vinícius Vu, tem sido excelente parceiro aqui na Educação. A gente está aí iniciando um novo ano letivo que, devido até às palavras aí do secretário Rodrigo, vai ser um ano letivo muito desafiante. Na verdade, no ano passado, todos nós fomos surpreendidos com essa pandemia e com o fechamento de escolas assim, de uma maneira muito surpreendente, mas aí ficou muito definido quanto as direções dos professores dessa rede são sensacionais, essa é a verdade. Eles se reinventaram, eles fizeram o máximo para atingir os alunos, até porque, como nós fomos pegos de surpresa, nós não estávamos preparados para um ensino remoto, essa é a realidade, mas mesmo assim eles conseguiram se reinventar, fazer de tudo para que chegassem aos alunos. Foram professores, porque nós temos uma rede muito qualificada, tanto de professores, como de pedagogos, como de direção. Então, com isso, realmente, acho que nós conseguimos atingir um número de alunos, não foi um número muito Acho que nós tivemos um pequeno problema. Acho que tivemos um pequeno problema com o presidente da Fundação, Fernando Cruz. Só um momento, acho que a internet já vai ser restabelecida. Vamos aguardar um momentinho. Daqui a pouco teremos a aula magna do professor Boaventura de Souza Santos, que vai ser um prazer. Vamos aguardar mais um pouquinho. O presidente da Fundação. Se a gente não conseguir, a gente passa para o nosso secretário de Educação, Vinícius Vu. Eu acho que o Fernando voltou. Opa! Eu aqui, internet, vocês estão me ouvindo? Agora estamos, Fernando. Pode continuar. Obrigada. Oi, Lívia, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Fernando. Pode continuar. Posso continuar? Porque eu não estou ouvindo vocês. Eu posso continuar? Posso? Então tá bom. Sim. Então, esse ano agora, desse novo ano letivo, acho que nós temos que nos desafiar para que isso não se agrave mais. Aconteceu e com isso ele trouxe consigo uma determinação para realmente que a gente consiga mudar esse quadro possíveis, seja aperfeiçoando o que já vinha sendo feito, mas também implantando novos métodos para nós buscarmos Bom, seguimos com alguns problemas técnicos, infelizmente.
alguns problemas técnicos, mas já devemos voltar. Então, vou passar, enquanto a gente não volta com a internet por lá, vou passar a palavra para o secretário de Educação, Vinícius Vu. Bom dia, secretário. Bom dia, Lívia. Bom dia, prefeito. Bom dia, secretário Rodrigo. Fernando também teve algum problema com a transmissão, mas provavelmente daqui a pouco também possa retornar. Um bom dia a todos que nos assistem, nossos profissionais da Rede Municipal de Educação, professores, professoras, profissionais de apoio, diretores, diretoras, enfim, o público todo que nos acompanha. Eu, inicialmente, gostaria de dedicar esse dia de trabalho e a abertura do ano letivo de 2021 a todos os profissionais da educação da nossa rede que, infelizmente, perderam suas vidas em função da pandemia do coronavírus. Fica aqui, então, portanto, nossa homenagem e solidariedade às familiares, amigos, colegas de trabalho destes profissionais. Nós vivemos um momento muito difícil, nós sabemos da imensa dificuldade que nós temos de pensar políticas públicas, no caso, as políticas educacionais, num cenário de tamanha diversidade, e temos dito, desde o início do ano, que nós queremos colocar a educação no centro do debate público na cidade de Niterói, exatamente buscando criar as condições para a superação desse período, desse momento, criando, né, para isso, diálogo, articulação, capacidade de coordenação por parte do governo, no sentido de retomarmos as nossas atividades, darmos sequências ao desenvolvimento educacional da cidade e, principalmente, assegurar os processos de aprendizagem dos nossos alunos e alunas. Não é fácil o que nós estamos passando, e, claro, nós precisamos também, nesse momento, expressar nosso profundo agradecimento a todos os profissionais de educação que, ao longo desses últimos meses, se desdobraram para fazer o melhor por nossos alunos e alunas, desenvolvendo atividades, estabelecendo contato direto com os familiares, se desdobrando para garantir a continuidade das atividades de ensino e aprendizagem, mesmo numa situação tão adversa. Nossos diretores, diretoras, pedagogos, pedagogas, nossos professores, todas as equipes de apoio, fizeram o possível e o impossível para realizar atividades, manter o contato, manter o vínculo de nossas crianças, nossos estudantes, nossos jovens e nossos adultos com a Rede Municipal de Educação, dando continuidade às atividades pedagógicas e, claro, enfrentando todo esse cenário que sabemos não favorece o desenvolvimento de atividades que precisam tanto do contato. As atividades pedagógicas, as atividades de ensino-aprendizagem pressupõem um encontro, pressupõem um contato, e os prejuízos dessa interrupção que nós temos das atividades escolares certamente se farão sentir por um largo tempo, e se não fosse esse esforço que foi realizado por nossos profissionais de educação, certamente nós teríamos uma situação ainda mais dramática para enfrentar. Nós estamos diante de um enorme desafio do ponto de vista do desenvolvimento das políticas educacionais no Brasil. Os efeitos da pandemia seguramente serão sentidos por um largo período. Nós estamos diante do risco de experimentarmos um enorme retrocesso em termos de desenvolvimento educacional do país. Já há alguns estudos que levantam a possibilidade de que nós tenhamos um retrocesso de 4 a 5 anos em termos de desenvolvimento educacional. Isso foi feito no estudo da Fundação Getúlio Vargas, publicado recentemente. Nós estamos diante da possibilidade de que as desigualdades em termos de acesso ao conhecimento, formação, se desdobrem em um aprofundamento significativo das desigualdades econômicas, sociais e raciais no Brasil. Já são milhões
de estudantes que abandonaram seus estudos nos últimos anos. Segundo o levantamento recentemente publicado pela Folha de São Paulo, mais de 4 milhões de estudantes deixaram os estudos durante a pandemia em todos os níveis de ensino. No ensino fundamental, a evasão escolar praticamente quadruplicou, segundo esse mesmo estudo de levantamento. Nós temos um enorme desafio pela frente, que é o de buscar o restabelecimento dos vínculos, de enfrentar a evasão escolar, a infrequência, de resgatar nossos estudantes para o processo de aprendizagem. E, claro, nós temos que buscar evitar que a escola, né, se torne este ambiente de reprodução das desigualdades. Nós sabemos que a escola pública, especialmente a escola pública, ela é determinante para a redução das disparidades econômicas e sociais no Brasil. O aumento dos níveis de escolaridade é um elemento fundamental para a promoção da igualdade. Mas, se, por outro lado, nós não conseguirmos reverter nos próximos anos esses efeitos perversos da pandemia, da perda de vínculos, nós seguramente iremos ver dentro da própria escola aumentar os abismos, aumentar as disparidades, e desta maneira teremos também consequências sociais, econômicas, bastante significativas. Nós, desde o início do ano, temos afirmado aqui em Niterói que queremos colocar a educação no centro da agenda pública. Queremos colocar a educação, sim, como prioridade, como um elemento central para a superação desse momento. É importante, sim, claro, preservarmos empregos, preservarmos a economia e, acima de tudo, preservarmos a vida. Mas é fundamental também pensarmos na continuidade do processo de aperfeiçoamento das estratégias públicas que resultaram em um incremento importante do ponto de vista do aumento dos níveis de escolaridade e de instrução da população brasileira nos últimos anos, e tudo isso se encontra, neste momento, profundamente ameaçado. Nós precisamos, portanto, criar um grande esforço, um grande pacto na sociedade, visando a afirmação da educação como um elemento-chave para a superação dos efeitos da própria pandemia. Nós precisamos colocar a escola pública no centro das nossas atenções, das nossas preocupações, e, a partir daí, gerar energia, esforço necessários para o desenvolvimento de uma estratégia que consiga, de fato, atravessar esse período e, a partir daí, promover um reforço necessário da educação pública em nosso país. Nós elaboramos um plano de retomada bastante abrangente já desde o início do ano. E nós sempre dissemos que esse plano de retomada ele seria implementado com o máximo de responsabilidade. Ele não seria um plano de retomada que ignoraria a evolução da pandemia, que desprezaria a necessidade da preservação da saúde dos nossos profissionais de educação. E nós trabalhamos com muita tranquilidade no sentido de afirmar que a nossa movimentação em direção à retomada das atividades escolares obviamente, não iria sobrepor a responsabilidade e a capacidade de enfrentamento à pandemia que a cidade de Niterói tem demonstrado, com enorme capacidade, com enorme respeito à ciência, com responsabilidade, ou seja, nós desenvolvemos um plano de retomada que tem como balizador fundamental o respeito à vida. E foi por isso que nós resolvemos agora, adiar um pouco mais a retomada das atividades presenciais na rede municipal, porque temos absolutamente consciência de que, apesar de todas as adversidades, nós precisamos, claro, colocar o respeito à vida e à saúde dos nossos profissionais de educação acima de tudo. Mas esse plano ele vai seguir seu curso. Nós vamos desenvolver uma série de iniciativas. Nós queremos apoiar os nossos profissionais de educação, queremos dar todo apoio aos nossos professores, professoras, pedagogos, a todas as equipes de apoio, no sentido de recuperarmos conteúdos que foram prejudicados no ano passado. Nós queremos recompor as nossas estratégias
desenvolvida junto a cada uma das nossas escolas, no sentido de melhorar a qualidade da nossa educação, no sentido de melhorar o nível de aprendizagem dos nossos alunos. E uma série de medidas e ações fazem parte desse plano de retomada. A primeira delas, por exemplo, é a ideia da busca ativa, né? Uma ação coordenada com várias unidades de governo, assistência social, saúde e a educação, visando evitar a evasão escolar e querendo também estabelecer uma dinâmica permanente de identificação dos efeitos e das motivações do abandono da infrequência escolar, a integração com outras políticas sociais, como forma de amparar as famílias e garantir a presença nas escolas dos nossos estudantes. Portanto, esta ação é uma das ações mais importantes do nosso plano de retomada. E ela é marcada por um princípio fundamental que nós estamos desenvolvendo nesse período, que é o princípio da transversalidade, a ação integrada entre vários órgãos de governo. De acordo com a orientação do nosso prefeito Axel Grael, nós temos buscado estabelecer um esforço combinado com várias unidades de governo, integrando esforços, somando, inclusive, nos territórios, elementos importantes para a construção de políticas públicas, informações, dados e, principalmente, uma capacidade de coordenação entre os diferentes órgãos, visando uma ação mais efetiva do poder público municipal, com efeito direto na escola e no desenvolvimento educacional da nossa cidade. Esse esforço transversal ele vai se desdobrar também em várias outras medidas, em várias outras iniciativas que compõem o nosso plano. Nós estamos buscando também melhorar a conectividade das nossas escolas, melhorar a capacidade de oferta de insumos, de equipamentos tecnológicos por parte da cidade de Niterói, aos seus profissionais, aos alunos e alunas. Nós estamos num processo ainda, claro que na administração pública tudo tem seu tempo e a gente, tão logo seja possível, nós iremos iniciar um processo de inclusão, uma política específica de inclusão digital para esse período de pandemia, com a aquisição de equipamentos e com a ampliação da conectividade em toda a nossa rede municipal de educação. Nós também estamos querendo propor uma série de iniciativas visando a melhoria das condições de trabalho, o apoio a todos os esforços que foram feitos pelos nossos profissionais ao longo de 2020. E uma dessas medidas mais imediatas, e uma das ações mais imediatas será a construção de um estúdio, já está em processo de organização, construção. Nós teremos um estúdio na Secretaria de Educação que vai servir de suporte para os nossos profissionais gravarem seus conteúdos, terem apoio do ponto de vista da edição de vídeos, da roteirização. Teremos equipamentos profissionais, um ambiente, um cenário adequado e profissionais que vão oferecer suporte aos nossos profissionais para gravarem seus conteúdos e subirem na nossa plataforma, uma nova plataforma, uma plataforma customizada, uma plataforma que busca suprir as necessidades para o desenvolvimento das atividades pedagógicas por meios digitais. Essa plataforma, Niterói em Rede, ela está sendo apresentada aos nossos profissionais de educação, os nossos professores e professoras estão passando por um processo de capacitação, de apresentação, de ambientação com esta plataforma, e poderão contar, então, com um recurso para o desenvolvimento das suas atividades na modalidade online, que certamente vai ser muito importante para nós termos um 2021 melhor do que foi o 2020. Além disso, nós sabemos também que o ensino online, o ensino remoto, ele é absolutamente complexo, trabalhoso, e por isso nós iremos mobilizar uma rede de monitores, de bolsistas, que vão servir para dar suporte e apoiar os nossos profissionais de educação, os nossos professores e professoras, no desenvolvimento dessas atividades online. Esses profissionais, esses bolsistas, eles vão se somar a esse esforço e vão estar em contato permanente com os nossos professores e professoras para apoiá-los no desenvolvimento das atividades online. Nós também estamos pensando na saúde mental dos nossos profissionais de educação e dos nossos alunos e alunas. Nós estamos reforçando as atividades de suporte em termos de atendimento de saúde mental aos nossos profissionais de educação e queremos desenvolver também
tão logo seja possível, atividades de reambientação, de readaptação dos nossos estudantes ao ambiente escolar. Nós sabemos que não será fácil, e é muito importante lembrar que a escola que nós iremos encontrar nesta retomada não é a mesma escola que nós fechamos, né, que nós conhecemos, né, nos últimos anos. Não vai ser a mesma escola que nós vamos encontrar em relação àquela escola que nós, infelizmente, tivemos que nos afastar do último ano. É claro que as escolas não fecharam, é importante sempre dizer isso. As escolas mantiveram abertas, mantiveram suas atividades, nossas direções escolares fizeram enorme esforço no sentido de manter o contato. Aliás, é muito importante valorizar isso. Nossos profissionais de educação fizeram de maneira muito criativa e de maneira muito dedicada uma série de atividades que se colocaram em contato com as famílias, criaram redes de relacionamento, as escolas criaram formas de se comunicar e de se relacionar. Isso é muito importante e é fundamental que nós tenhamos a capacidade de reforçar essas iniciativas agora, nesse próximo período. Mas o fato é que nós encontraremos uma escola diferente. Diferente porque ela precisará necessariamente passar por mudanças. E ela precisará também viver um processo de readaptação, o que envolve, por exemplo, a necessidade de utilização de áreas livres, de espaços abertos para o desenvolvimento de atividades pedagógicas. Por isso, nós estamos também, uma das ações do nosso plano de retomada é exatamente uma ação de capacitação para a utilização de espaços livres, para a realização de atividades pedagógicas em espaços abertos. A gente sabe que nem todas as escolas contam com uma infraestrutura adequada para atividades ao ar livre. E é por isso também que a gente está buscando desenvolver um mapeamento do que há em torno das escolas, dos equipamentos culturais, esportivos, que possam ser utilizados, compartilhados, inclusive aumentando a integração das escolas com os bairros, com a própria cidade. Isso vai ser um elemento importantíssimo. E não é apenas uma questão que diz respeito a essa retomada imediata, mas diz respeito à visão que nós vamos ter que consolidar de escola pública nos próximos anos na cidade de Niterói. E nós estamos convencidos de que essa integração comunitária, essa integração com os bairros, com os espaços públicos, com os equipamentos culturais e esportivos que estão no entorno de nossas escolas será um elemento fundamental. Também estamos pensando em desenvolver atividades culturais de acolhimento, de reambientação, de readaptação ao convívio escolar. A interrupção de um ano dessa vivência na escola, na vida, principalmente das crianças, dos mais novos, dos mais jovens, nossos estudantes, ela é absolutamente expressiva, impactante, significativa. Então, nós temos consciência de que nós vamos precisar também desenvolver estratégias de acolhimento. Nossos alunos e alunas precisam se sentir acolhidos, precisam se sentir parte de um processo de ressignificação da própria escola. E é isso que nós queremos desenvolver também a partir da construção de atividades culturais, de atividades de fruição cultural, de atividades que visem também restabelecer esses vínculos que foram interrompidos durante esse período tão dramático como nós estamos vivendo. Nosso plano prevê uma série de ações, portanto, nós estamos buscando integrar diversos órgãos da administração pública sob a orientação do nosso prefeito. Nós estamos decididos a priorizar a agenda da educação no ano 2021. Queremos fazer isso somando esforços. Não por acaso o nosso secretário Rodrigo Oliveira foi convidado para estar aqui, porque uma das áreas mais importantes durante um bom tempo na relação com a educação, no desenvolvimento das políticas educacionais, seguramente será a área da saúde. Nós vamos precisar de construir vários esforços conjuntos, não apenas com a área da saúde, mas simbolicamente a saúde representa uma aliança necessária no sentido de mobilizarmos e organizarmos diferentes esforços, iniciativas do poder público para proporcionar as melhores condições possíveis para a retomada das nossas atividades escolares presenciais, que seguramente se darão na forma híbrida, quando isso for possível. E encerro dizendo que, desde o início da apresentação desse nosso plano, fizemos questão de dizer
que toda essa dinâmica, essa preparação, esses esforços que estamos fazendo, no sentido de garantir condições para uma retomada segura, pressupõe criarmos condições sanitárias para o retorno seguro. Nós, em momento algum, cogitamos a possibilidade de retomar as atividades presenciais de maneira irresponsável. Niterói, a cidade de Niterói se tornou uma referência no enfrentamento à pandemia ao longo do ano de 2020. Se tornou uma referência reconhecida nacional e internacionalmente. Nós temos absoluta segurança em relação às estratégias que estão sendo desenvolvidas, com muita responsabilidade, com respeito à ciência e valorização à vida. E na educação não será diferente. Nós teremos todo cuidado, toda atenção e muito zelo com a saúde dos nossos profissionais de educação. Mas nós precisamos pensar numa estratégia que, de fato, nos possibilite também, quem sabe, nos tornarmos uma referência entre as cidades do estado do Rio de Janeiro e, quem sabe, do Brasil, no sentido de recuperação daquilo que foi perdido, prejudicado no ano passado, e em termos de construção de estratégias, de políticas educacionais para essa nova realidade. Acho que Niterói conta com uma rede extremamente qualificada, com profissionais que têm altíssimo nível de formação, uma rede que é uma rede que tem um potencial enorme e que precisa também, por isso mesmo, enfrentar o desafio da qualidade da educação nos próximos anos, algo que está no topo das nossas prioridades na atual gestão. Então, é absolutamente razoável pensarmos que Niterói pode oferecer uma referência, dar uma contribuição no sentido de proporcionar o desenvolvimento de políticas educacionais que deem resposta a esse cenário tão adverso, tão complexo, tão dramático. E é para isso que nós iremos nos esforçar, trabalhar decididamente nos próximos meses, para coesionar a nossa rede, acolher nossos profissionais, nossos alunos e alunas, apoiar nossos professores e professoras, nossos diretores e diretoras escolares, e, a partir daí, criarmos, sim, condições para termos respostas efetivas a todo esse processo que, como eu disse, pode ter impacto dramático sobre as desigualdades sociais e econômicas no Brasil. Nós precisamos defender a escola pública, precisamos defender a educação pública no Brasil. É hora da gente construir um grande pacto em favor da educação pública no nosso país, e aqui, em Niterói, nós faremos nossa parte. Muito obrigado a todas e todas, e vamos aproveitar agora esse dia importantíssimo de abertura do nosso ano letivo na cidade de Niterói. Obrigada, secretário, pelas suas palavras. Agora, com a palavra, o prefeito de Niterói, Axel Grael. Por favor, prefeito. Bem, bom dia a todos. Eu queria saudar o nosso secretário de Educação, Vinícius Vu, que chegou com muita motivação e está fazendo uma grande diferença, né, trazendo novas ideias e trazendo um renovado ânimo aqui para que a gente tenha forças, né, para fazer com que a nossa educação recupere, né, a sua rotina, recupere a sua capacidade de integrar, unir, né, e ser uma referência, né, para milhares e milhares de jovens aqui de Niterói. O nosso desafio é muito grande, porque nós estamos vivendo esse momento de pandemia, esse momento em que o mundo todo, né, se vê diante de um desafio que talvez seja o maior desafio da nossa geração, e eu tenho muita satisfação de poder contar nesse enfrentamento com um secretário de Educação tão preparado, tão motivado. Também o nosso secretário de Saúde, que está aqui conosco, o doutor Rodrigo Oliveira, o
secretário Bira Marques, que está aqui do meu lado, é um secretário que tem sido fundamental na coordenação, né, das políticas públicas aqui em Niterói. E eu queria saudar também o Fernando Cruz, o presidente da Fundação Municipal de Educação, e todos os professores, diretores de escolas, técnicos e pessoas interessadas que estão hoje aqui para participar desse momento de retomada, né, da rotina escolar na cidade. E com certeza, as pessoas que estão aqui estão também muito interessadas em ouvir o nosso convidado especial, que é o doutor Boaventura de Souza Santos, uma grande referência do nosso país, né, do nosso país irmão, que é Portugal, e uma das grandes referências mundiais também, na reflexão, né, sociológica, na reflexão sobre o momento que a gente vive agora e, principalmente, no que vem pela frente. E dentro desse tema do professor Boaventura, eu queria falar um pouco sobre esse desafio. Niterói é uma cidade, se você olhar o mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro, nós somos bem centrais, né, na região metropolitana. Temos uma grande interação com os nossos municípios vizinhos. E todos nós compartilhamos agora desse desafio de superar a Covid. Num ambiente de muita instabilidade, num momento em que, às vezes, a gente se sente meio sozinho, porque na escala federal a gente tem um governo negacionista que não prioriza o combate à Covid como deveria. E nós temos buscado aqui em Niterói fazer o diálogo com os municípios vizinhos e com o governo do Estado. Na semana passada, nós que vínhamos acompanhando, né, diariamente a evolução da Covid aqui em Niterói, nós percebemos, né, que os números, né, a demanda crescente, né, por atendimento hospitalar para a Covid em Niterói, a redução da disponibilidade de leitos, tudo isso nos levava, nos obrigava aí a tomar uma iniciativa. A cidade já veio sendo uma referência nacional em termos de políticas públicas para o enfrentamento da Covid. Fomos a primeira cidade a implantar, né, o isolamento social lá no ano passado, com a liderança do prefeito Rodrigo Neves. Fomos a primeira cidade a implantar toda a rotina de sanitização, todas as atividades de atendimento, né, às demandas da sociedade. Então, nós criamos o programa de renda básica temporária para ajudar, né, as famílias de Niterói. Através desse programa, a gente já atende 50 mil famílias de Niterói, que é praticamente a metade da população da cidade, que recebe R$500 por mês, né, como uma forma de melhorar a sua capacidade de enfrentamento desse momento. As empresas também, a economia. Nós criamos 2 programas importantes. Um programa que é a Empresa Cidadã, em que a prefeitura aporta recursos nas empresas para que elas tenham condição de honrar com a sua folha de pagamento. Com isso, nós já temos cerca de 3 mil empresas, né, que são ajudadas pela Prefeitura de Niterói. E com isso, a gente protege cerca de 12 mil empregos em Niterói. A gente vem fazendo tudo isso, né, para proteger a cidade de Niterói. E como eu vinha dizendo, agora, nesses últimos dias, a gente foi vendo a situação da cidade se agravando. Nós tínhamos, há cerca de um mês atrás, quer dizer, por exemplo, no dia 1º de março,
nós tínhamos uma taxa de ocupação, né, de leitos em Niterói por volta de 50%, né, 50% de ocupação, no dia 1º de março. Agora, nós já estamos superando 80%. Nós tivemos, na última semana, um crescimento de 96%, né, da ocupação de leitos, leitos clínicos, nos hospitais públicos. Nós tivemos uma reunião na semana passada uma reunião ontem, desculpe, com diretores, com dirigentes, né, dos hospitais privados de Niterói, e eles nos trouxeram, inclusive, novos números, mostrando que a capacidade de receber novos pacientes, né, também está chegando ao nível de saturação. Então, é um momento muito difícil. Como nós nunca nunca deixamos de tomar as medidas que são necessárias, na semana passada nós tomamos a iniciativa de procurar a cidade do Rio de Janeiro, a capital do estado, para tomar medidas integradas, porque não adiantava a gente fazer aqui em Niterói se as cidades em volta não aderissem a esse processo. Nós procuramos, né, a maior cidade vizinha, que é a capital, a cidade do Rio de Janeiro, e com o prefeito Eduardo Paes, né, vimos que tínhamos muitas sinergias, muitas convergências, e estabelecemos, né, uma série de medidas conjuntas a serem tomadas. Juntos, nós fomos falar com o governador do estado para solicitar que ele assumisse a coordenação da região metropolitana do Rio de Janeiro e talvez até elevasse, né, essas nossas preocupações para a escala do estado como um todo. O governador tomou medidas, anunciou um decreto que avança na abrangência, avança bastante na motivação e na sensibilização, né, de outros dirigentes municipais sobre a necessidade de se tomar medidas. No entanto, tanto Niterói quanto o Rio de Janeiro, nós percebemos que aquelas medidas aprovadas pelo governo do estado não eram suficientes para reverter o momento que nós estamos vivendo aqui em Niterói. E, então, publicamos hoje, no Diário Oficial de Niterói, um decreto com uma série de medidas restritivas para que a gente consiga reverter essa curva de crescimento da Covid em Niterói. Nós vamos adotar, agora do dia 26 de março ao dia 4 de abril, 10 dias, um período que as pessoas estão chamando de feriadão, e não é isso que a gente quer dizer. Não é um feriadão. É um período para que as pessoas fiquem em casa. É um período de prevenção, né, para que a gente consiga reverter essa curva. Existem duas formas de nós enfrentarmos agora a Covid. Uma delas é a vacinação, a imunização da população, e isso o Niterói está trabalhando firme, inclusive para adquirir vacinas que acelerem o processo aqui. E a outra medida importante é essa medida de distanciamento social, que é o que a gente pede, né, a que a população se concentre agora nesses próximos dias. O importante é que, dentro desse contexto todo, nós temos a convicção que é preciso retomar
a atividade escolar em Niterói. Nesse sentido, eu queria elogiar aqui o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Educação, que está trazendo, né, uma nova forma de levar conhecimento aos alunos de uma forma remota, né, seja através de ferramentas online, e também buscando algumas soluções híbridas. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, com essas medidas restritivas, não há condição de fazer as aulas sequer presenciais ou híbridas. Mas é importante que a gente mantenha o processo de mobilização, de estruturação, de organização, né, da volta a essa rotina depois da Semana Santa, quando a gente espera que a gente já tenha alcançado indicadores, né, que nos tranquilizem mais com relação ao risco à vida das pessoas aqui em Niterói. Eu queria chamar a atenção, aqui para concluir, que todo esse esforço que nós estamos fazendo agora, a gente sabe que isso impõe uma grande dificuldade para alguns segmentos da sociedade. Nós sabemos, né, que isso gera muita dificuldade, mas isso é fundamental para proteger vidas. E nós pedimos a todos, né, que acompanhem e sigam essa orientação das autoridades sanitárias. E também gostaria de chamar a atenção para uma questão. Na Covid, nós aprendemos que os resultados das medidas que a gente toma sempre aparecem 2 semanas para frente. Então, o que a gente vai fazer agora vai começar a aparecer daqui a 2 semanas. Então, esse decreto que nós publicamos hoje, ele tem uma vigência de 15 dias. Ao final, talvez a gente ainda não esteja percebendo, né, ou tendo os benefícios totalmente desse momento agora de retração da atividade social na nossa cidade. Mas a gente vai acompanhar isso dia a dia, vamos manter um processo de comunicação, né, com a sociedade, para que a gente avalie juntos a evolução. E é importante que a gente tenha como perspectiva isso que é o tema da palestra do professor Boaventura de Souza Santos. O futuro começa agora, da pandemia à utopia. Esse tema do professor Boaventura nos remete à esperança, né, da construção de um novo momento assim que a gente superar essa Covid. Também ele nos traz uma responsabilidade, porque viver o que nós estamos vivendo agora, passar por tudo isso, e se a gente não puder construir um novo futuro, buscando aquela utopia que nós sempre sonhamos, cada um de nós tem a sua utopia. E se a gente perder essa oportunidade, né, de reconstruir avançando, nós teremos perdido uma grande oportunidade histórica. Por isso que eu estou muito ansioso para ouvir as palavras do professor Boaventura, que certamente vão nos inspirar muito. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco e muito obrigado ao professor Boaventura por ter aceito participar conosco desse momento importante. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, prefeito Axel, muito obrigada por suas palavras. Agora vamos nos deliciar com as palavras do professor
do Boaventura de Souza Santos. Muito obrigada, professor. Bom dia. Bom dia. Aqui é boa tarde, em Portugal. Mas bom dia a todos. Ouvi com muita atenção as palavras do Sr. Prefeito, a quem saúde, e naturalmente também ao secretário de Educação, o amigo Vinícius Vu. É um gosto enorme estar aqui, é um gosto que não é propriamente uma formalidade dizer-lo. No livro que o Sr. Prefeito acaba de mencionar, e que está publicado no Brasil pela Boitempo, O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia, eu dedico uma secção grande a Niterói. Portanto, é para mim um gosto muito particular regressar, ainda não é fisicamente, mas depois de que escrevi o livro, regresso agora eletronicamente a Niterói. Porque é que eu incluí Niterói no meu livro? É porque é um livro que passa em revista as medidas que foram tomadas nos diferentes países, mostra como este vírus agravou as desigualdades sociais em todos os países, mostra que os Estados se comportaram de maneira muito diferente, apesar de ser um vírus comum, mostra que houve iniciativas comunitárias muito diferenciadas em várias partes do mundo, e numa segunda parte aponta para os caminhos do futuro. Ora bem, Niterói é mencionada porque Niterói foi selecionada por mim entre as cidades, prefeituras neste caso, com bons desempenhos na primeira e na segunda onda da pandemia. São 3 áreas, além das iniciativas comunitárias, também o estado de Kerala, na Índia, é um dos estados que eu selecionei, e Niterói, sobretudo para mencionar que dentro dos estados é possível que algumas unidades administrativas ou políticas, por exemplo, uma cidade, por exemplo, um estado dentro de uma federação, pode ter um comportamento diferente e melhor. É evidente que o vírus circula e uma cidade não se pode isolar, de maneira nenhuma, nem um estado dentro de uma federação. Mas há práticas e práticas. E as práticas de Niterói foram muito boas no início e deram o seu resultado excelentemente. E, portanto, eu alegra-me muito registar que a política do prefeito Rodrigo Novo esteja a ser seguida pelo seu prefeito Axel Grael e que, portanto, vai continuar nessa prioridade de proteger a vida. Infelizmente não é essa a prioridade do governo brasileiro, do governo federal. Lamentavelmente, um caso, aliás, extremo a nível internacional, que está a suscitar a perplexidade em todo o mundo e a transformar o Brasil quase num perigo para a humanidade, como dizia o professor Nicolelis recentemente, porque sendo um país de 200 milhões, e estando-se à espera de uma mirífica imunidade de grupo a nível nacional, não só vai haver muita morte, como com o mundo globalizado vai haver muita mutação de vírus, e isso pode ser um perigo, não só para o Brasil, mas por todas aquelas pessoas brasileiras ou estrangeiras que entram em contacto, dentro do Brasil ou para fora do Brasil. A situação é dramática, é mesmo de catástrofe. Mas Niterói distinguiu-se durante todo este tempo por realizar ao nível da prefeitura políticas que não coincidiam de maneira nenhuma com a política federal. Por exemplo, uma aliança imediata e muito cedo com a comunidade científica. Foi talvez a primeira cidade do país e das primeiras do mundo que, perante a pandemia, procurou uma aliança com os cientistas e criar um gabinete de crise para lidar exatamente com esta questão. Eu penso que Portugal também teve um bom desempenho na primeira e na segunda onda, e curiosamente, tal e qual como Niterói, também agora Portugal. Portugal acaba de passar por uma terceira onda extremamente grave. Portugal tinha tido um dos melhores desempenhos da Europa nos primeiros tempos, no primeiro ano da pandemia,
E, no entanto, de repente tivemos um descontrole quase total da pandemia. Ou seja, esta pandemia é muito difícil de gerir e mesmo os melhores governos falham, muitas vezes. No nosso caso, em Portugal, foi o facto de o governo, sabendo que corria alguns riscos, mas nunca se imaginaram, fossem tão grandes, decidiu que no Natal as pessoas poderiam encontrar-se. O Natal é uma festa muito importante, como também no Brasil, para as famílias. As pessoas encontravam-se, e era importante que se encontrasse, impedir, digamos assim, uma quarentena, um confinamento nesse período, seria psicologicamente e socialmente muito difícil e, portanto, politicamente arriscado. As consequências, no entanto, foram catastróficas. É que se misturou esse aumento da interação entre as pessoas e, portanto, as redes de contágio começaram a ser exatamente catastróficas e descontroladas. Isso combinou-se com a nova variante inglesa, que é uma variante que, não tendo mais elevada letalidade, é, no entanto, uma variante que contagia muito mais rapidamente. Nós já temos uma série de variantes, algumas são brasileiras, também a da África do Sul, estão a surgir mais, cada vez mais. No Brasil já há várias, como sabem. E, portanto, esta conjunção de uma nova variante e com um descuido nas interações das pessoas, não havendo ainda a vacina, foi o caos. E Portugal esteve, eu estava a ouvir com muita atenção o Sr. Prefeito. Portugal passou há pouco tempo, há umas 3 semanas, por uma situação muito semelhante, à beira do colapso e, portanto, na emergência quase de pedir auxílio internacional, com as unidades de cuidado intensivo praticamente com a lotação esgotada. Alegra-me saber que o Sr. Prefeito acaba de anunciar medidas exatamente como nós tomamos, e posso garantir aos cidadãos de Niterói, deste município, que vão dar resultado. Penso eu, se forem cumpridas, vão dar resultado. Realmente nós fizemos imediatamente um confinamento, mais ou menos rigoroso. Estamos agora a voltar a abrir. E só para veres para a dimensão de Portugal, que é um país de 10 milhões de habitantes, não é? Nós chegamos a ter mais de 350 mortes por dia e agora estamos com 15. Ou seja, baixou extraordinariamente o nível de contágios e o nível, naturalmente, das mortes, dos óbitos. E como disse o Sr. Prefeito, qualquer medida tem efeitos, ou notam-se os seus efeitos, 2 semanas depois. E, portanto, as pessoas não podem esperar milagres de que vão para casa e que tudo vai ficar melhor. Não fica. Tem que esperar pelo menos uns 15 dias para que comecem a notar que realmente as cadeias de transmissão foram interrompidas, o chamado RT, tem que baixar. Se não baixar a níveis abaixo de 1, quer dizer que uma pessoa não poder contaminar uma outra pessoa, tem que ser abaixo de 1. Enquanto for isso, a pandemia não está controlada, de facto. Não? É evidente que agora surgem as vacinas. E, naturalmente, que o Brasil podia estar numa posição muito melhor se o governo federal, nesse grande país que tem uma capacidade científica e uma capacidade de vacinação extraordinária, como demonstrou em tempos passados, não tivesse seguido uma política que é uma política que borda, qualquer que seja a opinião das pessoas, quase o criminoso, de realmente negligenciar tanto a proteção da vida, não cuidar de comprar vacinas. E o que acontece é que agora, quando se pretende ter vacinas, é evidente que os contratos já estão celebrados com outros países e não será fácil ao Brasil, apesar de tudo e de toda a força que tem internacional ainda, poder obter vacinas rapidamente. Nós estamos a assistir aqui com dificuldades na União Europeia, inclusivamente com as vacinas. Claro que seria mais fácil se tivesse havido um licenciamento das patentes. O Brasil tem 2 institutos e centros de produção extremamente avançados, que era o Instituto Butantan, que era a Fundação Fiocruz, mas podiam estar, obviamente, a colocar o Brasil numa posição muito melhor do que a que está hoje. Portanto, eu dou a impressão que Niterói está como Portugal.
isto é, não podem desanimar. Portugal também teve um bom desempenho, foi cumprimentado por todo o mundo. Como eu disse, Niterói, tive essa menção especial para Niterói e não me surpreende. É preciso ver em Niterói quais terão sido as causas. Uma cidade, obviamente, que está muito aberta e é uma cidade com atividades industriais, extrativas, petróleo, etc. E, portanto, é também uma cidade, por vezes, também em parte dormitório. Portanto, não é obviamente, difícil imaginar quais terão sido as cadeias de contágio. Mas, obviamente, que as medidas são essas. Não há outras medidas. E o problema é o seguinte, é que quanto mais tarde vier a vacina, mais mutações haverá. E nós sabemos neste momento, que é uma coisa que as pessoas nem sempre sabem, que as vacinas garantem uma certa imunidade durante um certo tempo. Vejam que há dúvidas, ainda há pouco tempo a vacina da AstraZeneca foi temporariamente suspensa aqui em Portugal e noutros países por algumas incertezas acerca da sua eficácia. Já voltou a ser licenciada, está a ser utilizada, aliás, até aos 65 anos, mas é evidente que nós não sabemos tudo ainda sobre as vacinas, muito pouco, aliás, e, portanto, neste momento calcula-se que a imunidade das vacinas seja entre 5 e 8 meses. Ou seja, quem toma a vacina, ao fim de 8 meses, pode estar exposto, se não houver, entretanto, imunidade de grupo. Ora, é de prever que isto no Brasil venha a ser um problema durante bastante tempo. E, portanto, eu penso que o Brasil tem um problema de 2022 ainda difícil, ainda da pandemia, não é apenas 2021. Portanto, eu quero a minha primeira palavra, que aliás devia ser a segunda, porque a minha primeira palavra é de condolências, de transmitir as minhas condolências a tanto brasileiro e brasileira que perdeu os seus entes queridos. E é mais revoltante ainda, porque muitas destas mortes eram evitáveis. Se tivesse havido uma política federal consequente, competente e obviamente, generosa para com a proteção da vida. Não foi o caso e devo-vos dizer que a experiência dos países que seguiram, porque ninguém segue o Brasil. O exemplo do Brasil é um exemplo estranho a todo mundo. Nenhum outro país, digamos, governado por uma direita, digamos assim, um governo de direita, tem o mesmo comportamento. Nem a Índia, nem os Estados Unidos, nem o Reino Unido não têm a mesma política. Porquê? Porque a certa altura acabaram com o negacionismo e pronto, e começaram a tratar de vacinas. Neste momento, o Reino Unido já tem metade da população vacinada. Não? Os Estados Unidos estão a vacinar intensissimamente a sua população. O que acontece, basicamente, a lição que se tira desta pandemia e destes governos é que nem protegeram a vida, nem protegeram a economia. Os governos da direita, ao contrário de governos mais à esquerda, não se preocuparam com a proteção da vida. Acharam que era preciso proteger a economia. Trump disse-o, Brian Johnson na Inglaterra disse, Bolsonaro está sempre a dizê-lo, a Modi na Índia também o disse. E, portanto, a ideia de que a economia não pode parar, porque senão depois as pessoas não aguentam e também a vida não é protegida. Bem, o que acontece é que estes governos não protegeram a vida, pensando que estavam a proteger a economia, mas também não protegeram a economia. São os países com a maior crise económica. É o Reino Unido, é os Estados Unidos e o Brasil, e a Índia. Ou seja, todos os países têm uma crise económica, não tenhamos dúvidas, mas a dos países que nem protegeram a vida, nem protegeram a economia, é pior e vai ser pior. Portanto, é uma situação um pouco dramática e por isso estar a falar em Niterói, para os de Niterói, é um sinal de esperança. É dizer-vos que, afinal, há espaços, mesmo no Brasil, que é possível alimentar a esperança, que é possível proteger a vida. E quem sabe proteger a vida também se protege melhor a economia. Pela razão simples, é que a economia precisa de gente saudável. Se as pessoas morrerem, também não há economia. Não é? Ora, calcula-se que o Brasil pode chegar ao final do ano com 500 mil mortos. O Brasil é hoje o foco da pandemia, em termos de mortes a nível mundial.
é uma coisa muito grave, não é? Portanto, eu acho que os de Niterói, todas as mulheres e homens do município, os municípios de Niterói devem estar atentos às medidas, devem cumpri-las, porque devem continuar a ser um bom exemplo para o Brasil. Mas só se é um bom exemplo se realmente as pessoas ficarem em casa, esperarem pela vacina e, naturalmente, que, quando for possível, alimentar. Claro que isso não é fácil. Não é nada fácil. E é talvez mais fácil em Niterói que noutras cidades, não é? Niterói tem uma classe média razoável, devido a muitas razões, que não vem aqui ao caso. Nas cidades onde há as classes populares, as classes do povo mais desfavorecidas, que vivem nas favelas, que são absolutamente precários, que trabalham na rua, não têm possibilidade de se proteger. Nem sequer se protegem em casa, porque em casa também não têm proteção, não têm isolamento em casa. Muitas vezes estamos a falar de cidades perto de Niterói. Eu tenho muita presença em internet, claro, em São Paulo, por exemplo, não é? Onde o governador pode impor certas medidas, mas nas favelas é impossível segui-las, até porque em alguns lugares temos escassez de água, não? Não se pode estar sempre a lavar as mãos quando não há água para comer e para cozinhar e para beber, não é? Portanto, as orientações da Organização Mundial de Comércio, da distância sanitária, eu nunca falo de distância social, porque eu acho que nós agora não estamos em distância social, estamos em distância física, sanitária. Mas se nós aceitarmos que é distância social, a nossa saúde mental terá graves riscos se isto continuar durante mais algum tempo. Portanto, eu acho que a Organização Mundial de Saúde pensa que há uma classe média a nível mundial, não existe, mas onde ele existe, então aproveite-se essa ocasião, dê-se uma proteção, naturalmente, às famílias que precisam, porque há muita gente que não pode ficar em casa, os privilegiados com teletrabalho são poucos, e, portanto, é preciso haver uma ajuda emergencial significativa. Não pode ser uma miséria que não dê para nada, porque isso digamos, é uma fraude. É uma fraude, digamos, não é? Eu temo que é isso que esteja em curso a nível federal neste momento. Portanto, este é o contexto em que a gente está. Eu vou depois falar para onde caminhamos quando passar esta fase aguda. E agora, a segunda parte da minha intervenção é: e a educação? Que é o tema que nos traz aqui, e alegra muito de ver um amigo meu de há muitos anos, o Vinícius Vu, à frente da Política Municipal de Saúde, e tenho todo o gosto em mostrar a minha solidariedade com a política de saúde, de educação, a secretária da Educação em Niterói, e fico muito satisfeito de poder participar nesta sessão. Bem, uma primeira verificação. Nós não nos vamos ver livres da pandemia nos próximos tempos. Eu, nesse livro, quando lerem, verão que eu digo que vamos entrar num período de pandemia intermitente. Ou seja, a fase aguda vai passar, mas vamos, por muito tempo, a ter que viver com variantes, com mutações, e o regresso à normalidade do que era pré-pandémico é extremamente problemático, não é? Sendo que essa normalidade também era um inferno já para muita gente. A precariedade, o desemprego, a pobreza, a fome, enfim, a violência policial, era um cotidiano já extremamente difícil para as classes populares, e eu penso que, em todo o caso, essa normalidade vai demorar muito tempo a chegar, se é que chega. Se é assim, a pandemia é algo que fica connosco bastante tempo, em diferentes aspectos, uns mais perturbadores, outros menos perturbadores. Há que ver que a sua incidência desloca-se. A incidência dela. A primeira incidência da pandemia, naturalmente, é na saúde. É onde ela atinge mais rapidamente, foram os serviços públicos de saúde em todo o mundo, onde eles existiam, não é?
A seguir à saúde, qual é a área social mais atingida pela pandemia? A educação. A educação é a segunda grande área. Vai haver outras e vamos ver adiante onde elas podem emergir. É bom que os decisores políticos se vão preparando, não é? Há muita coisa que não pode ser feita a nível do município, obviamente, não é? Mas é muito importante ver que o impacto desloca-se. Desloca-se agora para a educação, porquê? Bem, porque acabamos de ouvir, é uma boa decisão de Niterói nas atuais condições de as escolas abrirem sistema online, não haver, portanto, escola presencial. Obviamente isto é uma medida de bom senso. As nossas só agora estão a abrir lentamente, estiveram fechadas. Não é porque as escolas sejam grandes fontes de contaminação. Pelo menos aqui em Portugal não são. O que são é que todo o movimento que se obtém para que as escolas estejam abertas, movimento de pais, movimento de transportes, movimento de pessoal, faz com que a abertura das escolas acabe por potenciar o aumento da pandemia. E, portanto, faz todo o sentido também fechar as escolas. Não foi uma coisa pacífica no início em nenhuma parte do mundo, nem sequer em Portugal. Até porque muitos diziam que se as escolas não são fontes de contágio, então, para que é que se fecham? Elas tiveram que se fechar exatamente por tudo que está à volta da escola, e que não é a escola. A escola pode estar bem higienizada, pode ter o gel, pode ter máscaras, podem manter distância sanitária, podem tudo isso. Mas quem leva as crianças à escola, como é que as crianças vão, quais são os transportes que usam, os carros que circulam na cidade, etc. Tudo isso acaba por ficar descontrolado, de alguma maneira, não é? E, portanto, as escolas e a educação sofreu e está a sofrer um grande impacto. Quais são as consequências a curto prazo? Bem, a curto prazo é evidente que as consequências são muito óbvias, não é? A escola é um importante, decisivo centro de socialização das crianças e dos jovens. É a escola presencial, aquele primeiro grande momento na vida das crianças, em que elas saem da família para irem para uma sociedade mais ampla, mais aberta, mais diversa, onde têm que lidar com pessoas diferentes, de cores diferentes, de hábitos diferentes, de vestir diferente, com linguagens diferentes. Sobretudo quando o sistema público também tem classes médias, mais em Portugal que no Brasil, como sabemos, não? Mas mesmo assim, é essa diversidade que é fundamental para a socialização das crianças. Eu não acredito que haja educação possível sem presença. Agora estamos numa pandemia. É como se fosse uma guerra. Nesse sentido, é uma situação excepcional. Não é? Mas todos nós no Brasil, no mundo em geral, mas no Brasil, os educadores, também sabemos que este ano é o ano do centenário do nascimento de Paulo Freire. Aproveito aqui para fazer uma menção. Um dos maiores educadores do mundo, reconhecido em todo o mundo, e infelizmente no Brasil, ultimamente, ter sido contestado por alguns grupos conservadores. O que nos diz o Paulo Freire pode dizer-se, bem, não é relevante, porque estamos numa pandemia, a sociedade mudou, sem dúvida que a sociedade mudou muito e as condições são muito diferentes. Mas o ensinamento do Paulo Freire é que a escola deve ir ao encontro das crianças, deve ir ao encontro das suas realidades, deve ir ao encontro daquilo que é relevante para eles, deve ser próxima, digamos assim, não é? Ora bem, isso só se faz presencialmente, não se faz à distância, obviamente. E por não se faz à distância ainda por esta razão. É que quando se faz à distância, a criança no fundo socializa com quem? No máximo, socializa com a família. Ora, como eu disse, a grande vantagem e o grande motor de sociabilidade da escola é o trânsito da família para uma comunidade mais ampla, onde aprendam a ser cidadãos e cidadãs. Não é por acaso que os grupos de extrema-direita, mais conservadores, religiosos ou não, até acham que a educação devia ser em família.
porque eles não querem é que haja uma socialização de cidadania. E é isso que mata a escola, obviamente, pública e privada, qualquer que ela seja, se for presencial. Portanto, temos que ver que as crianças vão ser mais retidas na família, que as protege, obviamente, mas também que as impede desta outra socialização, que é fundamental na formação das crianças. Ora, 1 ano já é uma perturbação grande na vida de um jovem ou de uma criança ou de um jovem, não é? Mas se forem 2 anos, é muito mais, não é? Há pouco tempo, uma mãe de uma criança de 10 anos na Itália, em Roma, dizia na televisão, mas como é que eu vou lidar com o meu filho que há mais de 1 ano está em pijama, praticamente. Pijama, portanto, está em casa, não chega a vestir-se muitas vezes. Tem o seu pijama de noite. E ela diz, isto é dramático, claro que é dramático. Claro que é dramático. É uma situação que exige muito acompanhamento e aqui de novo, podemos estar a pressupor que há acolhimento e acompanhamento dos pais, que as crianças em famílias estão protegidas, que as famílias os podem proteger, e isso é extremamente problemático nas sociedades muito desiguais em que a gente vive, nomeadamente no Brasil. E, portanto, nós temos uma grande percentagem de famílias com mães solteiras, digamos, mães jovens, sozinhas, monoparentais, que inclusivamente têm que trabalhar fora. O que é que acontece quando as crianças ficam em casa? Abandonadas, protegidas por alguém da comunidade, ou seja, há aqui problemas extremamente complexos, para os quais não há propriamente uma resposta, senão aquela que a gente acabou de ouvir. As pessoas não podem circular, porque senão há muita morte, e muita morte desnecessária. Portanto, nós estamos num momento que é muito importante, que podemos caracterizar e sintetizar com um provérbio que é português e brasileiro. Vão-se os anéis e fiquem-se os dedos. Vão-se os anéis, fiquem-se os dedos. Ou seja, a gente quer proteger a vida. E, portanto, tem que tomar decisões. Mas sabe o risco que está a correr. E, portanto, o presencial deve ser sempre o objetivo. Não podendo ser presencial, podemos ter um sistema híbrido. Não podendo ter um sistema híbrido, teremos que ir para online. Numa situação de extremo contágio, online. Numa situação intermédia de transição, híbrido. Numa situação em que já não haja reversão, então o presencial pleno. Porque o grande problema hoje em dia é que a gente fecha a nossa sociedade em confinamento e os níveis de contágio baixam. Mas se não houver vacinas, se as mutações continuarem descontroladas, se nós voltarmos a uma sociabilidade mais aberta, é muito provável que o vírus volte a contagiar muita gente. E se as pessoas aceitam um primeiro ou um segundo confinamento, dificilmente aceitam um terceiro. E isto é que é extremamente grave. Porque as pessoas têm mesmo que aceitar. Não há outra maneira senão de fazer. Agora, e aqueles que se confinarem passam fome? Porque o seu trabalho é na rua, o seu trabalho é fora de casa. Não se podem confinar. Portanto, nós temos que, aí para esses e para essas, tem que haver um apoio substantivo, que não seja uma fraude. Um apoio que lhes permita continuar a viver. Porque, como dizia alguém na favela a mim, quando estava a escrever este livro, em São Paulo, morrer do vírus ou morrer de fome, qual é a diferença? Esta é a tragédia de muitos e muitas brasileiras neste momento. Felizmente, eu penso que Niterói tem condições para que este cenário mais dramático não se verifique. Portanto, a questão da educação é primeiro o facto, perante o impacto da pandemia, que estou a pensar já a curto prazo ainda, é esta quebra da presencialidade, que é não só um problema para as escolas, como é um problema para os pais, como é um problema para as crianças. A segunda característica que está muito ligada a esta é que a educação tem esta característica. Ela tem um impacto global, mas é microcomportamental. Isto é como a pandemia. A pandemia é um fenómeno global.
mas ela atinge a vida de cada um de nós, de uma ou de outra forma, quando atinge, não é? Atinge individualmente. Ora, a educação é isso. É que cada aluno é um caso, cada professor é um caso. Portanto, e os estudantes, os alunos, vivem diferenciadamente esta situação. Pela sua classe, pela sua origem social, pela sua trajetória étnico-racial, pela força da comunidade onde vivem, por todas as condições de habitação onde vivem. Nós estamos a ver uma das coisas que a pandemia nos traz no plano da educação. É que a educação pressupõe uma série de coisas a montante ou a jusante que não estão garantidas. Isto é, a educação mantém as crianças nas escolas. Pressupõe duas coisas. Primeiro, que as crianças vêm da sua família onde comeram e dormiram e descansaram. Bem, há muitas famílias em muitos países do mundo, e portanto também no Brasil, que não têm essas condições, que não têm, que vivem em bairros informais, onde chove. Ainda há pouco tempo estava num bairro de Campo Limpo, numa zona de Campo Limpo de São Paulo, e o grande problema não era o vírus, eram as enxurradas, os córregos, tinha chovido torrencialmente, e as casas a desabarem, as pessoas a morrerem afogadas, etc. É que era o grande problema, era a água, as inundações. Portanto, a jusante e a montante há a casa, obviamente. Há a casa, e nem sempre as condições de habitação são adequadas, muito menos também, como já vamos ver, para a telescola ou para a escola à distância, obviamente, não é? Por outro lado, a escola pressupõe que as crianças que se alimentam na escola sejam alimentadas razoavelmente. Em casa. Também não é o caso em muitos países. Há muita criança no mundo que só tem uma refeição quente e boa por dia. É a refeição no restaurante da escola. Isto não é um problema dos países menos desenvolvidos. Aqui na Europa vivemos isso. Em Portugal, quando fecharam as escolas, os restaurantes das escolas mantiveram-se abertos para as crianças poderem ir à escola comer, porque havia crianças que não tinham outra refeição quente de qualidade senão a que tinham na escola. Isto aconteceu também em Buenos Aires, porque senão as crianças morrem. Morrem de fome, ao menos que haja restaurantes populares nas suas comunidades. Em algumas comunidades isso existiu, em outras não. Portanto, há aqui toda uma rede de relações que os autarcas, isto é, o seu prefeito, a sua equipa, têm que ter em atenção. A pandemia impacta na educação e a educação impacta numa série de áreas sociais, que têm a ver com rendimentos, que têm a ver com a habitação, que têm a ver com os transportes, com a vida dos pais, não é? Exatamente porque os pais, por vezes, não podem dar apoio aos filhos. E aqui vem o terceiro elemento. Quando as crianças estão em casa, não podemos pressupor que vão ter o acompanhamento dos pais. Ou seja, a educação online tem uma armadilha e que é bom que a gente tenha presença, porque é uma vantagem e um inconveniente. A vantagem é que ela vai permitir que a educação sobreviva, que não se interrompa. Claro que vai perder qualidade no período online, mas não se interrompe, já é muita coisa. Aliás, tem esse aspecto democrático, porque com um ecrã vai-se a mais sítios, facilmente. O professor pode atingir mais estudantes, não é? Mas tem o outro lado. Quem é que tem computadores? Quem é que tem internet segura? Quem é que tem mais que um computador que, se o pai e a mãe precisarem, a criança ou o jovem também tem o seu computador? E às vezes nem sequer eletricidade há. Portanto, nós sabemos que a educação online agrava as desigualdades sociais que já estão pré-existentes à própria escola. Ora, a escola destina-se, de alguma maneira, na medida do possível, não é a nivelar a sociedade, nunca faz isso, pelo contrário, mas ela minimiza as diferenças sociais. Até pela maneira como as crianças são todas no espaço público da escola, vestem-se da mesma forma, comem a mesma comida. Isto é democrático. É uma
expressão de convivência e de viver em conjunto numa sociedade de iguais. Ora bem, o online não é isso. Pelo contrário, as desigualdades sociais agravam-se tremendamente. Isto acontece em todos os países. Posso-vos dar a referência aqui em Portugal, que a internet é forte, segura. Bem, eu estou a viver numa aldeia, neste momento. Na minha aldeia, já que estou há mais de um ano, para me proteger, posso fazê-lo, porque trabalho por teletrabalho, e aqui a internet é boa, mas nós temos algumas regiões do interior de Portugal onde a internet não chega muito bem, e as escolas, quando entraram em sistema online, não tinham uma internet de qualidade. E, portanto, as crianças nem sequer podiam ter contacto. E é por isso que, em alguns países, por exemplo, aqui em Portugal também, em outros países, precisamente porque o online revela, expõe mais as desigualdades sociais, mesmo quando há internet, mesmo quando há computador, porque uma coisa é ter uns pais que já são letrados nas tecnologias digitais e que já funcionam com computadores, e outra não ter. É diferente a situação. Então, nós temos aqui em algumas cidades serviços de apoio presenciais de professores que vão à casa dos estudantes, devidamente isolados e protegidos, para dar assistência no uso do computador e dos programas escolares. Porquê? Porque se chegou à conclusão que muitas famílias não estavam em condições de pôr as crianças na frente do computador, mesmo tendo, e a ensinar. Portanto, houve necessidade de fazer uma assistência. E foram os municípios, não foi o Estado Nacional, foram os municípios que tomaram essa necessidade. Bem, mas aqui a gente começa a passar do curto prazo para o médio prazo. Não? O médio prazo é um pouco preocupante também, porque não sabemos, em geral, quando é que podemos voltar à presencialidade nas escolas. E eu penso que nós vamos passar ainda mais algum tempo, sobretudo no Brasil. Eu sou um sociólogo, e os sociólogos, como eu costumo dizer, não são bons a prever o passado. Não são bons a prever o futuro, são bons a prever o passado. Mas daqui é fácil de prever que, havendo atrasos na vacina, sendo o Brasil o país que é tão grande e com tanta desigualdade social, é bem possível que, dado o atraso das vacinas, esta abertura e fechamento tenha que ocorrer mais vezes. Pode ser que não, ainda bem. Mas se não for, obviamente, temos que estar preparados. Um dos grandes impactos que os estudos de educação internacional já estão a produzir e que já podemos ter acesso a eles, alguns realizados pela OCDE, outros pela Unesco, é que esta educação online tem um custo muito grande, não só pelas razões que eu acabei de mencionar, mas também por uma outra. É o abandono escolar. Isto é, nas sociedades mais desiguais, as crianças das classes sociais mais baixas, quando interrompem desta forma a escola, têm muita dificuldade em a retomar. E, portanto, há muito abandono, porque perderam, digamos assim, o ritmo, já não têm condições de voltar à escola, muitas vezes, porque, entretanto, não fizeram o que era possível fazer, porque quando a escola se retoma, a primeira tarefa, estamos a vê-la em várias partes do mundo, é recapitular a matéria. Recapitular. Porque não se tem a certeza que o conhecimento tenha sido bem absorvido. Isso leva tempo. Leva tempo. E, portanto, há aqui um problema muito complicado quando as crianças, devido, enfim, às condições precárias sociais em que vivem, não voltam à escola. Os pais não os mandam, é difícil, torna-se muito difícil. Espero bem que isto não aconteça em Niterói, mas estou a avisar porque em alguns países onde estes estudos foram feitos, por exemplo, em alguns países da África, a taxa de abandono é altíssima. É altíssima, não é? E a outra coisa que eu penso que no médio prazo há que ter sempre em atenção é que as crianças que vão estar na frente dos ecrãs ou que vão voltar à escola, sobretudo num país como o Brasil, são crianças
que sofreram o trauma da morte. Portanto, temos uma questão de luto. Eu tenho dito aos professores, aqui em Portugal e noutros países onde tenho estado a intervir na área da educação, que talvez as primeiras aulas, quer online, quer presenciais, os professores devem deixar falar os alunos. Contem lá, como é que vocês viveram a pandemia? Como é que estão a viver a pandemia? Morreu algum primo, morreu algum pai, morreu algum parente? Deixar que as crianças façam o luto. Deixar que as crianças se exprimam. Porque crianças e jovens, nós estamos a notar uma incidência que já também é de médio prazo, mas que os professores têm que tomar atenção, que é a própria doença mental. Não é? E crianças que já tinham dificuldades de aprendizagem, ela agora é mais grave. Mas obviamente que a médio prazo não podemos simplesmente centrar-nos nas crianças, nos jovens. Temos que nos centrar também nos professores, esses heróis. Eu acho que depois do pessoal médico, os heróis das nossas sociedades vão ser os professores do ensino básico, fundamental, médio. Porque eles estão numa linha da frente, que é enfrentar as novas gerações, as futuras gerações, depois de um trauma. É quase uma situação semelhante àquela que tinham os professores do ensino médio, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra da Destruição, e para uma escola. As crianças eram sobreviventes de um grande conflito. Como, aliás, a gente sabe que no Brasil há estudos para mostrar que muitas crianças, sobretudo as que vivem nas zonas de alta violência, do crime organizado, nas favelas, etc., são sobreviventes e, portanto, transportam um trauma e transportam luto. Portanto, há aqui problemas complicados. Mas há aqui a questão dos professores. Porque isto não é fácil para os professores. Os professores, se são jovens, adaptam-se melhor ao online, obviamente, são mais velhos, adaptam-se pior, mas também têm filhos pequenos, também têm uma família, também têm as suas necessidades, também têm as suas angústias, também têm o seu problema de saúde mental. Até porque muitas vezes não são bem reconhecidos. As profissões de professores, sobretudo no ensino fundamental, básico, médio, em muitos países, nos últimos 40 anos, estagnaram ou até baixaram em relação a outros salários da sociedade. São mal pagos, de facto, para uma missão extraordinária. É transferir estas gerações para o futuro, e transportá-las e transmiti-las nas melhores condições de conhecimento, de consciência democrática, de defesa de direitos humanos, na luta por uma sociedade mais justa. É uma responsabilidade extraordinária. E muitas vezes fala-se muitos elogios à educação, mas quando vamos ver o orçamento não privilegiou a educação. Às vezes, por exemplo, privilegia mais a segurança pública do que a educação. Não estou a dizer que a segurança não seja importante, mas a educação é o futuro. É a garantia do futuro. Portanto, os professores têm que também ser apoiados. E vão ser apoiados porquê? Porque não só porque vão ter que viver com uma outra formação, tem que haver as próprias escolas de formação de professores têm que mudar no futuro, porque têm que orientar-se para esta hibridez entre o presencial e o online, que eu penso que vai estar a dominar, e, portanto, as tecnologias digitais vão estar connosco e vão estar durante bastante tempo, mas eu penso que é fundamental que essa formação tenha lugar e que se sintam apoiados também. Porque, por vezes, os professores e as professoras não são devidamente apoiados nesta missão extraordinária. E ela será ainda mais relevante se olharmos para o futuro próximo, que é a terceira e última parte da minha palestra, é para onde caminhamos. Para onde caminhamos? Para onde vamos? Eu, nesse livro que o Sr. Prefeito mencionou, eu falo de 3 cenários. Possíveis. Quando passar a fase aguda. Na fase aguda, o que se tem que fazer é isto, que foi anunciado. É proteger
a vida, confinamento, e esperar o mais rápido possível pela vacina e que ela venha o mais rápido possível. Não é? O primeiro cenário é o cenário que eu chamo de negacionismo. É negar, o exemplo, obviamente, paradigmático no mundo é o presidente Bolsonaro, que isto afinal não é muito grave, que vai voltar ao normal e que é preciso garantir a economia e que quem é contra a política do Estado e que defende a vacina é o opositor político, quase se diz que é um inimigo, que deve ser abatido, e criamos lógicas praticamente de um golpe de Estado se não se protege a vida. Isto é uma coisa um pouco louca, digamos assim. Mas isso está a ocorrer, ocorreu em alguns países. O Brasil é agora o caso, praticamente o exemplo mais acabado no mundo. Há outros. Por exemplo, a Tanzânia, na África. O presidente da Tanzânia acaba de morrer. Não se sabe se foi coração ou se foi da pandemia, do Covid. Mas foi um presidente que disse que a pandemia não existia. A pandemia era uma conspiração dos brancos contra a população negra, contra os negros, que são todos da Tanzânia. E, portanto, não protegeu o país, não pôs os hospitais equipados para a pandemia. Veio a pandemia e imediatamente se pensou que ele, quando tinha uma doença grave, teve que ser transferido para o Quénia, para outro país. Não estava o país preparado para a sua morte. Não sei se chegou aí, porque entretanto faleceu, mas isto foi algo que circulou. Portanto, o negacionismo tem estas consequências, não é? Portanto, o negacionismo é que nós vamos passar por esta situação, porque nem se protege bem a vida na economia, e, portanto, nós vamos passar por um período de muita perturbação social. Os países já estavam numa situação difícil, antes da pandemia, havia muito protesto em muitos países, o Chile é um bom exemplo na América Latina, a própria Colômbia também, havia protestos por todo lado, antes da pandemia, e a consigna era basta. As pessoas estavam fartas da austeridade, de aumento de preços, da cesta básica, como está a suceder no Brasil, de carestia, de austeridade, de recortes na políticas sociais, de cortes na política de educação, na política de saúde. Bem, a minha ideia é que este cenário de negar a gravidade e procurar soluções vai fazer com que a situação seja pior depois. Vamos entrar num período de grave crise social e económica. O Brasil é um candidato a isso. Ora bem, vai haver protesto, vai haver perturbação. A tendência de um Estado com uma vocação autoritária é reprimir. Só que reprimir não resolve o problema de maneira nenhuma. Pode pôr a própria democracia em causa. Portanto, o primeiro cenário é um cenário quase distópico. É um cenário de muita sombra e de muita incerteza se um país democrático pode sobreviver. E aqueles que estão, ainda bem que sobreviveram, porque há muitos que vão morrer. Nós chamamos a isso o darwinismo social. É eliminar uma parte da população mais pobre, mais velha, por se entender que ela é descartável. É melhor que os pobres, os negros, os velhos vão embora. Não sobrecarregam a previdência social, não sobrecarregam o sistema de pensões, o sistema hospitalar. Isto é uma política de crime contra a humanidade, de lesa à humanidade. Mas este é um cenário pior. Neste cenário, qual vai ser o lugar da educação? A educação vai estar na linha da frente, porque vai haver muita polarização social e, portanto, os professores vai ser uma profissão de risco. A gente sabe que o pessoal da saúde é uma profissão de risco. Agora, o pessoal da educação vai ser um pessoal de risco. Porquê? Porque vai haver muita polarização social, de pais contra a escola, da comunidade contra a escola, entre os estudantes. Pode haver muita conflitualidade. E o professor, todos os professores que me estão a ouvir sabem, que na sua melhor vocação é negociarem. São negociadores. Estabelecem pontos, criam pontos entre diferenças, entre pais, entre a comunidade, entre a escola, o aproveitamento. Procuram negociar, articular, mediar
para poder levar a bom termo as tarefas educativas. Num cenário de alta polarização social, é muito difícil. É muito difícil fazer isto. E, portanto, eu advirto os professores que este cenário, obviamente, não convém ao país, não convém a nenhum país e não convém, de maneira nenhuma, a eles, não é? O segundo cenário, são 3 cenários, eu termino já. O segundo cenário é um cenário que eu chamo Gato Pardo, o nome não interessa. Gato Pardo é o nome do romance que lida franticamente com a ideia de que mudam as elites para que nada mude. Cada elite vem com uma solução nova, mas no fundo é para que nada mude, no essencial. Muitos países estão a seguir, o Brasil no seu melhor pode chegar a esse cenário, não penso que com o atual presidente isso seja possível, fazer algumas mudanças. As mudanças têm a ver com várias coisas que têm que ser feitas, obviamente, mais financiamento na saúde, obviamente melhores transportes públicos, etc. Vai haver algumas mudanças e isto vai permitir que a sociedade se ponha em movimento de novo com todos os condicionamentos que estão por aí. É uma solução que não assenta exclusivamente na repressão, na polarização social e que procura negociar os conflitos. Só que não resolve. Não resolve porquê? Porque esta pandemia está hoje cada vez mais provado, e as que vêm a seguir, a pandemia é um duplo produto da globalização. Vejam, a pandemia espanhola de 1918, ela levou 2 anos a chegar a todo o mundo. Esta pandemia levou 3 meses. O mundo está globalizado e, portanto, as interações, os transportes internacionais levam a pandemia muito rapidamente. Mas o vírus ainda é produto da pandemia por uma outra razão. É que está estabelecida uma relação entre a recorrência das pandemias e a crise ecológica, o aquecimento global, o desmatamento das florestas, a contaminação dos rios, a expulsão dos indígenas e dos camponeses das suas terras, a agroindústria e a expansão da fronteira agrícola. Porquê? Porque desestabilizam os hábitats dos animais selvagens, entre os quais circula muito vírus, que é bom que circule, são importantes, mas que a certa altura são destabilizados e passam dos animais selvagens para os humanos. Os humanos não estão imunes e, portanto, acontece a pandemia. Ora, se não houver uma política ecológica, se não houver uma transição paradigmática para outro modelo de desenvolvimento, nós não vamos nos ver livres da pandemia nas próximas décadas. Portanto, é preciso uma mudança paradigmática. E no livro eu dedico muitas páginas a essa mudança. Mas, obviamente, uma mudança deste tipo não ocorre de um dia para o outro. Exige uma política de transição. Exige, por um lado, educar para um outro mundo mais ecológico, mais amigo da natureza, e ter uma política de transição. Por exemplo, o Brasil depende, neste momento, aliás, para a sua balança de pagamentos, do agronegócio. Não é? O agronegócio está a expandir-se com todas as consequências más para a ecologia, para não falar da saúde pública, com os inseticidas, pesticidas e outros produtos extremamente perigosos para a saúde que são usados nessa agricultura, como atualmente, outra vez, o glifosato. Não é? Bem, o Brasil não pode deixar de depender disso de um dia para o outro, mas pode começar a transitar, a diversificar a sua economia, a promover mais a agricultura familiar. As escolas deviam cada vez mais nas suas refeições, não é 30%, era 60%, 80% dos produtos virem da economia familiar, do pequeno comércio, do pequeno agricultor, normalmente produtos mais saudáveis. Além de ajudarem, naturalmente, o pequeno comércio das proximidades. Começamos todos a ter uma consciência de transformação civilizatória, mais ecológica, mais amiga da natureza, e que vai obrigar a mudanças em muitas áreas, nas concepções de bem público, na relação entre a cidade e o campo, nos transportes públicos, na organização urbana das nossas sociedades. Podíamos falar isso noutra ocasião, do novo urbanismo que vai ser necessário. Transição. Quem é que ensina a transição? Quem é que prepara as novas gerações para a transição? A escola.
É a escola que prepara, mostrando a necessidade que há de que este modelo, que parece tão óbvio e que parece que a gente não pode viver sem ele, de facto é um modelo entre outros. Por exemplo, as pessoas pensavam que não podiam viver sem estar o fim de semana todo no centro comercial com a família. Os grandes centros comerciais vão ser zonas de risco no futuro. Porque temos milhares de pessoas, 24 horas por dia, dentro de ar confinado. Os centros comerciais têm que ser parcelados pela cidade. Não é acabar com eles, são necessários, mas parcelados pela cidade. As prefeituras têm que ter uma política de apoio ao pequeno comércio. Todo o pequeno comércio foi aquele que nos garantiu a vida durante a pandemia. Eu aqui, na minha aldeia, que são 14 famílias, é o comércio local que alimenta. Porquê? E é comércio saudável. Eu tenho aqui produtos no comércio que não tenho nos grandes supermercados, nos Carrefours, nos Continentes, etc. Porquê? Porque eles importam de outros países agricultura industrial, produtos agrícolas e industriais, e eu tenho-os aqui no comércio local. Portanto, as prefeituras, as famílias, as comunidades têm que começar a ter esta lógica da proximidade, da propriedade comunitária, da economia familiar. As próprias cidades deviam ter mais espaços urbanos onde construíssem hortas urbanas. Os urbanos deviam ter um espaço para ter a sua pequena terra de cultivo, para cultivar legumes, sim, não é apenas flores. Nós encontramos isso em muita sociedade, em muitas das cidades, mas são quase um privilégio dos ricos. Não devia ser um privilégio dos ricos, devia ser um privilégio de todos que pudéssemos ter. Para isso é preciso lutar contra a especulação imobiliária, obviamente. É preciso lutar por um estatuto urbano, da terra urbana, diferente. Porque nós no Brasil continuamos a ter latifúndios urbanos, que é grave. Portanto, a escola vai ter uma pedagogia, aquilo que chamava a pedagogia do oprimido, ou da libertação de Paulo Freire, é a pedagogia agora da transição paradigmática para uma outra sociedade que seja mais convivencial, não só entre os humanos, mais justa, mais democrática, mas não basta a democracia entre os seres humanos, é a democracia com a natureza. Ora bem, tudo isto exige que a gente tenha outro conceito. A escola é que vai ensinar isso, em grande medida. Por exemplo, o meu celular, o vosso celular, dura 2, 3 anos, ao fim de 2, 3 anos, tem que ser mudado. O computador tem que ser mudado. Porquê? Porque nós estamos num regime do que nós chamamos na sociologia obsolescência planificada. Isto é, os produtos estão feitos para não durar. Um carro pode durar 20 ou 30 anos, um computador pode durar 20 anos, um celular pode durar 20 anos, mas dura pouco. Para quê? Para nós estarmos sempre a ir ao mercado, para alimentar o mercado. E o que é que isto significa? Significa sobrecarga na natureza, porque estes produtos que a gente está a usar são extremamente exigentes em minérios raros que têm que ser retirados da terra. Portanto, nós temos que ter outro padrão de consumo e não só apenas outro padrão de produção. Outro padrão de vida que nos articule com uma pedagogia da terra, da natureza. Num país como o Brasil, isto devia ser fácil. Mas é evidente que não tem sido fácil, precisamente devido a toda, digamos, o preconceito urbano e o agronegócio que transformou o campo como zona do atraso e não como uma zona de uma alternativa que não tem que ser a do agronegócio, pode ser a dos camponeses, pode ser da agricultura familiar, pode ser de um equilíbrio ecológico, de convivência com os povos indígenas que estão a ser eventualmente vítimas de um último genocídio, depois daquele que os colonizadores portugueses, espanhóis, ingleses, e no caso do Brasil, portugueses, obviamente, realizaram no início da colonização. E, como sabemos, todo o colonialismo é violento, é mau, e o grande problema que nós temos é o colonialismo não ter terminado com as independências e ter continuado na forma de colonialismo interno. É isso que continua a existir em muitas das nossas sociedades. Portanto, eu penso que as escolas, os professores, a comunidade escolar educativa
têm uma responsabilidade extraordinária neste terceiro cenário. O primeiro cenário vai ser muito difícil para eles, porque uma sociedade polarizada é hostil à educação. A gente tem visto isso em muitos países. O segundo cenário é um cenário mais favorável, obviamente, não lhes vai resolver os problemas, vamos continuar a ter todas estas interferências no sistema educativo devido a emergências sanitárias. O terceiro cenário virá daqui a muitos anos na sua realização, mas começamos a sentir a esperança. Os dois primeiros cenários, o primeiro cenário é o cenário do medo, sem esperança. O segundo cenário é um cenário onde já há alguma esperança, mas ainda muito medo, porque as pandemias vão voltar. O terceiro é aquele onde a gente pode ter a esperança, tem um medo, é das dificuldades de realizar essa esperança. Por isso, temos que ir com uma política de transição e as cidades têm um papel absolutamente importante. A planificação das cidades, isto é a ideia de nós termos cidades onde vivemos e cidades onde trabalhamos, tem de acabar daqui a muitas décadas. É um trabalho que estou a fazer com outros urbanistas. Porquê? Para não haver tanto transporte. Não há nenhuma razão para que as cidades estejam especializadas em zonas de escritórios e em zonas de residência. Podiam estar a conviver muito mais facilmente. Se houvesse outro reordenamento urbano, se a propriedade da terra fosse urbana, fosse da prefeitura, e se houvesse lógicas de planeamento que não estão, obviamente, portanto, subsidiários da lógica da especulação imobiliária. Portanto, eu penso que é uma grande responsabilidade para os autarcas, é uma grande responsabilidade para os responsáveis políticos em geral, é uma responsabilidade para as comunidades, e a parte educativa está nas universidades e nas escolas em geral. É aí, e esta educação para uma sociedade diferente vai ser a nossa tarefa. Temos que estar à altura dela. Temos que, como cidadãos, lutamos pelo terceiro cenário, ou no máximo pelo segundo cenário. Como educadores, temos que, na nossa profissão, ir educando para o único cenário que nos pode fazer sair deste inferno pandémico, que é um cenário de uma transição paradigmática, gradual, realista, pacífica, mas que vá na direção de nós termos sociedades mais saudáveis, que só podem ser mais saudáveis se forem mais amigas da natureza. Como um grande amigo meu e um grande intelectual aí indígena tem dito, para adiar o fim do mundo, para adiar por algum tempo o fim do mundo, é preciso que a gente olhe para a natureza, não como um objeto disponível, mas com a ideia de que ela é a nossa mãe. A natureza não nos pertence. Nós é que pertencemos à natureza. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigada, professor Boaventura. Nos deliciamos com as suas palavras. Agora passo ao secretário de Educação, Vinícius Vu, para fazer o encerramento dessa nossa atividade no período da manhã. Bom, querido amigo, professor Boaventura, novamente queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. Esse é um ano absolutamente difícil, complexo, como mãe sabe, e nós estamos iniciando o nosso ano letivo na cidade da melhor maneira possível, dadas as condições que nós estamos vivendo, atravessando. Com a sua contribuição e a de outros também palestrantes que nós teremos agora ao longo do dia, esperamos ter um início que reafirme o compromisso da cidade de Niterói com a ciência, a vida e a saúde dos nossos profissionais de educação e também reafirme a nossa condição de uma cidade que se tornou referência no combate à pandemia do coronavírus, como suas análises que têm sido feitas no período têm identificado. Nós vamos manter por algum tempo ainda a modalidade online, né? Nós vamos seguir em atividades remotas durante algum tempo. Queremos, assim que possível, iniciar o modelo híbrido, mas faremos isso com muita responsabilidade, com muita cautela, ouvindo a ciência, ouvindo também especialistas, tendo sensibilidade também, e temos clareza de que a educação enfrentará um momento
bastante difícil, porém importantíssimo, né? A educação cumprirá um papel fundamental e decisivo no pós-pandemia. E a necessidade que nós temos de evitar que as disparidades econômicas, sociais e raciais no Brasil sejam aprofundadas nos próximos anos, seguramente isso passará pelo trabalho que será feito pelo nosso sistema de ensino no Brasil. As escolas, as universidades, elas cumprirão um papel fundamental nesse sentido. E nós estamos diante de um risco. Nós podemos ver emergir nos próximos anos uma geração Covid, né, de jovens mal formados ou formados precariamente, que estarão condenados a ocupar subemprego, trabalho precário, aprofundando, portanto, as disparidades sociais e econômicas no Brasil. Vamos trabalhar muito em Niterói para que isso não ocorra. Vamos fazer a nossa parte. Niterói, como bem apontou durante sua intervenção, professor, tem agido de maneira bastante referencial e exemplar. Nós queremos seguir nesse caminho, com muita responsabilidade, com muita capacidade de escuta, de diálogo, ouvindo também os nossos profissionais de educação, valorizando, respeitando também não apenas a vida, a saúde, mas também a capacidade de análise, de criatividade também e de busca por soluções que nós teremos que construir certamente de maneira absolutamente horizontal, transparente e democrática. Isso é algo que também é um compromisso importante. Nós queremos construir soluções democráticas nesse período. Nós queremos construir a partir do diálogo, a partir da participação, envolvendo a comunidade escolar. E, para tudo isso, também a sua contribuição é valiosíssima. Vamos nos amparar muito nos seus conselhos, ensinamentos e, portanto, muito obrigado por sua presença aqui nesse dia tão importante, tão especial para todos nós. Espero que no próximo ano esteja mais uma vez conosco aqui em Niterói, presencialmente, assim como já estivesse naquele nosso último evento no Teatro Popular. Foi excelente e, quem sabe, a pandemia nos permita fazer isso novamente em breve. E o senhor, que é um amigo nosso, amigo da Rede Municipal de Niterói, certamente será muito bem-vindo mais uma vez em nossa cidade. Vamos aguardar e manteremos contato. Obrigado, professor. Um grande abraço e bom dia. Bom dia a todos. Seguimos com nossa programação agora de tarde. Os links serão disponibilizados nas nossas páginas e espero que toda a nossa rede municipal aproveite bastante esse encontro importantíssimo de abertura do nosso ano letivo 2021. Ao final do dia, nós teremos uma conferência de encerramento com o ex-ministro da Educação, Henrique Paim. Então, uma boa tarde a todos e todas e até breve.